Fala pessoal, professor Jonathan aqui. Na aula de hoje vamos falar de leis de Newton. A aula de leis de Newton é uma das aulas mais importantes desse estudo nosso da mecânica. É aqui que a gente começa a introduzir o conceito de forças. Essa aula de hoje ela é uma aula introdutória, nós iremos definir as 3 leis de Newton e vamos fazer algumas aplicações. Então é isso, vamos para o vídeo. Para começar nossa aula, vamos falar quem que foi Isaac Newton. Isaac Newton foi um matemático, físico e astrônomo inglês, sendo um dos cientistas mais importantes de todos os tempos. E aí, o que ele fez de bom? Em 1687, Newton apresentou suas 3 leis de movimento e a teoria da gravitação universal. Na aula de hoje, nós iremos estudar essas 3 leis aqui e iremos fazer aplicações. Numa aula futura, a gente vai falar um pouquinho sobre a gravitação universal. Na gravitação universal, Newton explica como que ocorre o movimento de planetas, satélites e astros. Essa gravitação universal só foi complementada, principalmente recentemente, com a teoria da relatividade do Einstein. Então, na aula de hoje, a gente vai falar principalmente dessas 3 leis aí. E aí, qual foi o trabalho em que ele publicou essas leis? Foi esse aqui, ó. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mais conhecido como Princípio. Aqui a gente tem um exemplo aí da capa do livro dele. E aí, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de imaginação e a gente vai tentar imaginar mais ou menos como que o Newton pensava na época, para ver se a gente consegue chegar nas mesmas conclusões. Então, nós começaremos nossa aula mais ou menos imaginando assim, ó. Todos os movimentos necessitam de uma causa. O que é necessário eu fazer para que um corpo entre em movimento? Pensem aí na casa de vocês. O que eu faço para colocar um corpo em movimento, por exemplo? Então a resposta disso é justamente força. É a aplicação da força que causa, os movimentos. Por isso que força tem uma das definições físicas que eu mais gosto. Ela é simplesmente força é a interação entre corpos. Um corpo sozinho não pode fazer força em si mesmo, é sempre a partir da interação entre 2 corpos que a gente tem aí a força. A gente, na natureza, nós temos 4 forças fundamentais, vamos comentar um pouquinho sobre elas. A primeira que eu vou comentar aqui é sobre a força eletromagnética. Para explicar essa força, eu vou até aumentar meu rosto aqui. Então, como que é a força eletromagnética? Quando a gente fala força eletromagnética, a gente pensa em choque, corrente elétrica, mas a força eletromagnética ela aparece em tudo que tem átomos, elétrons. Então, a gente pode observar ela atuando em situações mais comuns no nosso cotidiano. Então, por exemplo, vamos imaginar essa calculadora aqui. Essa calculadora ela é feita de átomos, então elas têm o próton no centro e elétrons girando em volta. Se eu pensar minha mão também é feita de átomos. Também tem prótons dentro e elétrons girando em volta. Então o que acontece quando a minha mão, que é feita de elétrons, aproxima dos elétrons dessa calculadora? O meu elétron da minha mão vai repelir o elétron da calculadora e vice-versa, O elétron da calculadora repele o elétron da minha mão. Então se eu coloco a calculadora em cima da minha mão, eu estou achando assim, eu estou pegando nela, mas na prática, microscopicamente, o que está acontecendo aqui é os elétrons da minha mão estão repelindo os elétrons da calculadora e aí por isso que eu consigo pegar ela, por isso que eu consigo segurar. Então todas essas coisas do nosso dia a dia de pegar, empurrar, puxar, são manifestações da força elétrica que a gente tem aí nos nossos átomos. Então eu pego, aplico uma força, empurro, puxo, é o quê? O elétron da minha mão repelindo o elétron da calculadora. Então, essa força eletromagnética aqui nesse conteúdo, ela é justamente dessas repulsões elétricas que a gente vai ter. Mas assim, a gente não vai ficar calculando isso microscopicamente, a gente vai ver só as manifestações macroscópicas. Então a gente vai trabalhar com empurrar, puxar e etc. Mas a gente precisa saber que microscopicamente quem está agindo é a força elétrica. Mas macroscopicamente aí a gente vê uma coisa empurrando a outra, uma coisa sendo escorada, puxando e etc. Então é isso, força elétrica e magnética no nosso dia a dia é justamente isso.
E aí, continuando, a segunda força, né, fundamental que a gente vai falar é a força gravitacional. A força gravitacional ela tem a característica de ser sempre atrativa e simplificando, a regra dela é que massa atrai massa. Então, aqui está um exemplo da Terra e da Lua se atraindo, né? Isso é o responsável aí pelo movimento. Então, massa atrai massa. Então, a força gravitacional, além da força eletromagnética, é uma das forças fundamentais. Só também para complementar a ideia das 4 forças, a gente tem a força nuclear forte. A força nuclear forte explica por que a gente consegue ter vários prótons no centro de um átomo, sendo que a gente sabe que próton é positivo, positivo com positivo repele, então não era para os átomos serem coesos, vários prótons lá juntinhos. Então, quando a gente tem os prótons no núcleo, aparece uma força que é mais forte que a eletromagnética, por isso que é nuclear forte, que mantém os átomos ali todos juntinhos. A gente também tem a força nuclear fraca, que é ela que rege o decaimento dos átomos, né? Esse decaimento em que os átomos começam a emitir partículas e também explica a parte da conversão matéria-energia. Tanto a força nuclear forte quanto a nuclear fraca, a gente não está assim, muito interessado nesse começo dos nossos estudos em física, porque aqui ainda a gente está na introdução, a gente está entendendo como que funciona. Futuramente em outras aulas aí a gente pode conversar um pouquinho sobre essas forças. E aí, então essas forças, né, que a gente vai trabalhar na disciplina, as forças eletromagnéticas, mais a manifestação macroscópica dela e também as forças de atração gravitacional, o que elas vão resultar? Deformação. Então, deformação é quando eu faço uma força e essa força muda o tamanho do corpo, seja alongando ou diminuindo, então eu posso comprimir ou tracionar um corpo. A gente também pode ter forças que causam equilíbrio, então um corpo, por exemplo, quando a gente tem estruturas, por exemplo uma casa, a gente constrói, a gente quer que a casa fique parada, então todas as forças ali se anulam para gerar esse equilíbrio. E também alteração no estado de movimento. Esse estado de movimento, pessoal, serão 2. Ou um corpo está em movimento ou está parado. Então a força consegue colocar em movimento quem está parado e consegue parar quem está em movimento. Então a força causa essa alteração no estado de movimento. Então vamos entrar nas leis de Newton aí. Vamos conversar primeiro pela primeira. Então eu vou propor aqui um exercício de imaginação para vocês. Vocês vão pensando aí na casa de vocês conforme vocês assistem. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho essa caixinha que está aqui e eu vou aplicar essa força F nessa caixinha. Aí, essa força ela está sobre um chão que é bem áspero, assim, ele tem bastante atrito nesse chão que vai atrapalhar que a caixinha deslize. Então eu desenhei esses triangulinhos amarelos aí para representar isso, para representar esse atrito que ia ter. Se eu dou um empurrão nessa caixa, se eu aplico, essa caixa ela vai dar uma escorregada, mas como tem muito atrito, ela rapidinho ela para. Na segunda situação, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma lixada nesse chão, vai tentar diminuir o atrito, vai aplicar a mesma força e aí o que vai acontecer com essa caixa? Ela vai um pouquinho mais longe, porque eu diminui o atrito, mas como ainda tem atrito, ela para. Se eu pegar um terceiro caso, em que eu lixo mais, que eu passo um lubrificante, que eu tento diminuir o máximo que eu consiga aí de atrito e aplicar a mesma força na caixinha, ela vai deslizar, ela vai mais longe, mas eventualmente ela para. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: e se eu conseguisse pegar essa caixinha e colocar ela num local em que não houvesse nenhuma força de atrito, não houvesse nenhuma outra força que poderia segurar essa caixinha? Se eu vou lá no espaço, lá no vácuo, longe dos planetas e faço a mesma força nessa caixinha, essa caixinha ia parar em algum momento? Pensem na resposta. Se não tiver nenhuma força para frear essa caixa, eu empurrei ela. Se não tiver nenhuma força que vai parar essa caixa não vai parar nunca. Para a caixa parar, precisa haver uma força que vai frear ela. Então, se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Ele só vai parar quando eu fizer uma força. Então, na primeira lei de Newton, ele meio que escreveu essa ideia que a gente acabou de conversar. Todo corpo que estiver em repouso tende a permanecer em repouso, então o contrário é válido também. Se uma coisa está parada, ela continua parada. Até quando? Até eu fazer uma força que vai colocar ela em movimento. E todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento,
até que seja aplicada uma força. Então é aquela ideia de alterar o estado de movimento. Eu faço uma força para colocar em movimento quem está parado, ou eu faço uma força para parar quem já está em movimento. Então a primeira lei de Newton vai explicar justamente esse conceito dessa tendência que os corpos têm a manter o seu estado de movimento, parado ou em movimento. Vamos imaginar uma seguinte situação. A gente tem uma formiga, essa formiga ela tá andando desgovernada e ela tá vindo para cima de você. Imagina a força que você precisa fazer para frear essa formiga. Parece que é meio fácil, mas se em vez de uma formiga fosse um cachorro? Esse cachorro está vindo em direção a você e você vai tentar parar ele. Mas se em vez de um cachorro fosse um burro? O burro está vindo correndo, ele não está empacado, ele está vindo correndo para tentar te atropelar e você vai tentar frear ele. E se em vez do burro fosse um elefante? Imagina a dificuldade que você ia ter para frear um elefante. Vamos imaginar uma situação contrária também. Imagina que esse elefante aí, ele está parado. E você quer fazer uma força para pôr ele em movimento. Imagina a dificuldade. Agora imagina que se em vez do elefante fosse um burro, e você quer colocar o burro em movimento. Agora sim o burro está empacado. Mas se não fosse um burro, e se fosse um cachorro? Você quer colocar o cachorro em movimento. Será que é mais fácil? E se for a formiga? Você quer colocar uma formiga em movimento? Agora pensa em todas essas dificuldades que foram escalando aí conforme a gente foi conversando. O que mudou de um animal para outro? A gente pode pensar, mudou a massa, mudou a quantidade de matéria de que eles são feitos. E qual que é a consequência? Quanto maior era o animal, quanto mais massa esse animal tinha, mais foi ficando difícil eu alterar o estado de movimento. Ou seja, foi ficando mais difícil eu frear quem estava em movimento, quanto mais massa, ou é mais difícil eu colocar em movimento também quem já está parado, quanto maior a massa. Então, a massa de um corpo, né, nesse caso foi de animal, mas olha, para qualquer corpo, é uma propriedade de um corpo que determina a sua resistência ao movimento. Então a massa, além da gente explicar ela falando tipo assim, é que a massa é a quantidade de matéria, a gente pode explicar também a massa por essa resistência ao movimento. Quanto mais massa um corpo tem, mais resistência ao movimento, a alterar o seu estado de movimento ela vai ter. Então é mais difícil eu colocar em movimento quem está parado se tiver mais massa. Também é mais difícil eu parar aquele que já está em movimento, quanto mais massa ele tiver. E isso ganha um nome novo, ganha um nome bonito, um nome importante na física, que é a inércia. Inércia é essa propriedade que a massa tem em ser resistente ao movimento. Todos os corpos possuem inércia. Quanto maior a inércia, mais difícil alterar o estado de movimento, ou seja, mais massa esse corpo vai ter. Por isso que a primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, devido a essa propriedade aí que a massa apresenta. A segunda lei a gente pode representar ela usando uma equação matemática, e a segunda lei vai equacionar essas ideias que a gente está falando. E o que ela fala? Quando eu fizer uma força, essa força precisa ser uma força resultante, tá, pessoal? O que é resultante? É uma força, o somatório das forças aplicadas no corpo precisa ser diferente de zero. Eu tenho que ter uma força resultante ali. Então, se eu fizer uma força em uma massa, essa massa vai acelerar. A gente já aprendeu na nossa aula de movimento uniformemente variado o que é uma aceleração. Vou deixar aqui no card para vocês a indicação dessa aula nossa anterior que explica o que é uma aceleração. Uma aceleração é uma variação da velocidade. Então, quando eu aplico uma força resultante sobre uma massa, eu vario a velocidade desse corpo, seja positivamente ou negativamente. Como a força ela é uma quantidade vetorial, eu coloco essa setinha aqui em cima, para falar que ela é uma grandeza vetorial, ela precisa ter módulo, direção e sentido. Se você não sabe o que é vetor, também vou deixar indicado aqui para vocês as nossas aulas de vetores que a gente teve. Então clique aqui no card depois para vocês assistirem. Então, se eu faço uma força numa massa, ela acelera. Tem várias formas de eu escrever isso. Tem autores que gostam de escrever assim, aceleração produzida por uma força é inversamente proporcional à massa acelerada. Eu gosto de usar ela desse jeito. Se aplicarmos uma força resultante em uma massa, ela acelerará. Então, esses dois jeitos podem explicar essa
essa segunda lei, né, que vai justamente equacionar os movimentos. A partir dessa força resultante, eu posso descobrir como que ocorre a variação da velocidade, que é justamente a aceleração. E aí, como que vai ficar as unidades de medida? Ó, aqui está a fórmula, né? Força é massa vezes aceleração. A unidade de medida de massa é quilograma. Nós tivemos também nossa aula sobre unidades de medida. Vou deixar indicado aqui no card também a nossa aula sobre unidade de medida e sistema internacional. É legal que vocês assistam lá também. Então, unidade de massa é quilograma. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força, ela é o produto de massa por aceleração, então ela é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que essa unidade é meio feia, né? Meio grandona, tipo assim... Ah, que força que você fez? Ah, eu fiz 10 kg metro por segundo ao quadrado. É muito grandão. Como é lei de Newton, esse produto dessas duas unidades vira o Newton. Então, a unidade de força é Newton. E aí, a gente vai usar a letra N. E o legal, pessoal, é que toda força é Newton. Força, peso, Newton. Força elétrica, Newton. Força magnética, Newton. Força de atrito, Newton. Todas as forças, a unidade é Newton. Então, até quando vocês forem estudar em outras áreas da física, sei lá, eletricidade, e vai ter lá força elétrica, a unidade de medida é Newton. Uma perguntinha aqui, então, para a gente refletir um pouco sobre o que a gente discutiu. De acordo com a equação acima, quando a minha aceleração for zero, significa que o corpo estará parado? Então, vamos imaginar, ó, eu não tive nenhuma força resultante, e isso fez com que essa aceleração aqui, ó, seja zero. E aí, aceleração zero, pessoal, o corpo está parado ou não? Pensem um pouquinho. Quem quiser, pausa o vídeo e depois dá play de novo. Ó, aceleração, pessoal, significa variação de velocidade. Se a aceleração é zero, significa que o corpo não varia a velocidade. Ou seja, se o corpo não varia a velocidade, essa velocidade pode ser zero, o corpo está parado, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000, o corpo está em movimento. Então, o corpo estará parado? Não tem como saber. A única coisa que a gente sabe quando a aceleração é zero é que a velocidade é constante, a velocidade não muda. Então, o corpo ele pode estar parado ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, que é o movimento de quando a gente não tem aceleração. Também vou deixar indicado aqui no card nossa aula, né, sobre movimento retilíneo uniforme. Então, aceleração zero, ou está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme, que é o movimento de velocidade constante. Mais uma perguntinha. Por que conseguimos caminhar? Pensem comigo no processo ali da interação do seu pé com o chão. Por que você consegue caminhar? O que acontece na caminhada que faz com que você consiga ir para frente? Vocês já pararam para pensar que para a gente ir para frente, o nosso pé empurra o chão para trás? Então o pé empurra o chão para trás e a gente vai para frente. Isso quer dizer que é como se que o chão empurra a gente para frente. Não é uma coisa interessante? Tipo, eu preciso empurrar o chão para trás e o chão empurra eu para frente e aí eu vou para frente. Então percebam que a minha ação de pisar no chão para trás tem uma reação que é o chão me empurrar para frente. Então, ação e reação é o que está acontecendo ali. Então, a explicação de por que conseguimos caminhar, ela cai na terceira lei de Newton, que é a terceira lei, que é o que a gente vai falar agora. A terceira lei é ação e reação. Eu vou fazer uma ação e por isso eu vou ter uma reação. E aí, essa reação, como que ela ocorre? Ela tem que ter o mesmo módulo. Quando a gente fala de vetores, ter o mesmo módulo significa que tem o mesmo valor numérico. Então, no exemplo do pé, se eu empurro o chão para trás com 100, o chão empurra eu para frente com 100. Sempre vai empatar. Se eu empurro uma parede com 50, a parede me empurra com 50. Então, a ação e reação é de mesmo módulo, mesma intensidade, mesmo valor numérico. E isso devido à explicação que eu dei. Como esse ato de fazer uma força, empurrar e pegar as coisas é por interação elétrica, se eu estou empurrando uma parede, é o elétron da minha mão que está interagindo com o elétron da parede e os dois se repelem entre si. E isso dá a sensação para a gente, macroscopicamente, de que eu estou empurrando alguma coisa. Toda ação tem uma mesma reação de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesma direção. Então, a direção é o ângulo que o vetor faz, mas a gente pode simplificar, por exemplo, como uma direção horizontal ou uma direção vertical.
Então, se eu empurro o chão aqui na horizontal, o chão também me empurra na horizontal. Não tem como, por exemplo, eu pisar no chão e empurrar um chão para trás e o chão jogar eu para cima. Seria como se fosse uma cama elástica. Não é isso que acontece. Então, se eu dou um tapa na parede da direita para a esquerda, a parede me bate da esquerda para a direita. Então, é a mesma direção e justamente o que eu falei, sentido oposto. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Se eu empurro a parede para a direita, a parede me empurra para a esquerda. Os sentidos são opostos porque é ação e reação. Eu faço uma força no corpo, o outro corpo faz em mim. E isso a gente tem sentidos opostos. Então essa aqui é a terceira lei de Newton e ela explica as interações que a gente tem entre os corpos. Se eu quiser representar ela numa equação de vetores, eu posso escrever desse jeito, ó. Essa da esquerda seria positivo e o da direita negativo, só para indicar os sentidos que são opostos, mas os vetores AB e BA são vetores iguais. Para complementar também essa ideia, vamos falar de peso. Pare e pensem, o que é peso? Qual o seu peso? Então, a partir de agora, a gente gente precisa fazer uma diferenciação muito importante, que é a diferença entre peso e massa. A massa é a quantidade de matéria, é aquela medida de inércia que a gente definiu agorinha. Peso é a força de atração gravitacional. Peso é uma força, é a força que os planetas, que se eu estiver lá na Lua é a força da Lua, é a parte da massa atraindo massa. Então, o peso, ele é explicado pela nossa equação aqui, ó, nossa segunda lei de Newton. Então, se eu quiser calcular um peso, eu uso exatamente a mesma fórmula que a gente usa na segunda lei, em que a força, agora eu vou usar um P para falar que é P de peso, mas é uma força, massa está aqui, e a aceleração que a gente vai usar é a aceleração da gravidade. Em vez de eu usar a letra A, eu uso G. Se for no planeta Terra, eu uso 9,8. Se for em outro lugar, eu uso outro valor. Então, o peso é uma força e ele é dado em newtons. Então, a partir de agora, sempre que a gente falar, eu vou me pesar, eu tenho que responder em newton, porque newton é força. E aí, o peso depende da gravidade. E ele tem uma característica. O peso é um vetor que sempre aponta para o centro da Terra. Se eu estiver na Terra, se eu estiver na Lua, é na Lua. Então, seria mais ou menos assim. Se eu tenho aqui a Terra e eu estou bem aqui em cima, esse aqui sou eu, o meu peso sempre vai apontar aqui, ó, para o centro do planeta, certo? Sempre meio que para baixo ali. Então, ó, a gente pode calcular nosso peso aqui nesse exemplo, ó, na Terra e na Lua. Já que o peso depende da gravidade, eu trouxe aqui, ó, as gravidades. Gravidade da Terra 9,8, gravidade da Lua 1,6. Então vamos calcular aqui um exemplo, vocês calculem aí no de vocês. Se vocês quiserem colocar seu peso aqui nos comentários sem problema nenhum. Então, ó, vamos imaginar uma pessoa que tem a massa de 80 kg. Então, na Terra eu faço 80 vezes 9,8, eu vou ter 784. Se essa pessoa de 80 kg estivesse na Lua, 80 vezes 1,6 daria 128. Então, olha uma coisa. Na Lua, as coisas ficam mais leves, porque a força de atração gravitacional diminui. Não quer dizer que a massa diminua. Então, por exemplo, quem é gordinho na Terra vai ser gordinho na Lua. Mas na Lua você vai ficar mais leve, porque a atração lá é menor. Por isso que a gente vê os vídeos de astronautas na Lua e tal, eles sempre estão meio que pulando, parecendo mais levinhos, porque a atração lá é menor, então faz com que tenha aquele movimento lá. Mais uma força que a gente vai definir hoje, ó, o livro exerce uma força sobre a mesa? Como a gente acabou de falar que tem a atração gravitacional, então o livro tem aqui para baixo, ó, uma força peso. Então vamos desenhar aqui um P para baixo. A mesa exerce força sobre o livro? A gente acabou de comentar que toda ação tem uma reação. Então se eu faço uma força peso em uma superfície, a superfície tem que reagir. Então essa reação da superfície aqui, ó, a gente vai chamar essa reação de força normal. E aí, então, como que ficaria a intensidade da força resultante do sistema livro-mesa? Se para baixo eu tenho um peso, e por ação e reação para cima eu tenho uma normal, que de acordo com a terceira lei tem o mesmo módulo, significa que a força resultante nesse caso vai valer zero, porque eu não vou ter força resultante. Se eu não tenho força resultante, eu não tenho variação da velocidade, o livro fica bonitinho, paradinho ali na mesa. Então, força normal é a força de reação das superfícies e a principal característica dela é ser
perpendicular, é ser normal à superfície em que a força foi aplicada. Então as reações das superfícies sempre vão fazer 90 graus com a superfície. É uma parede? Faz 90 graus com a parede. É uma rampa? Faz 90 graus com a rampa. É uma mesa? Faz 90 graus com a mesa. Então sempre a reação de superfície vai ser a força normal que faz 90 graus. Vamos fazer uma aplicação e aí a gente vai usar o peso, a normal e vamos usar a segunda lei aí para calcular a aceleração. Então, ó, calcule o peso do corpo, a força normal e a aceleração do corpo se a força aplicada for de 20 N. E aí, considere a massa 5 kg. Então aqui, ó, massa desse corpo verde aqui é 5 kg, eu tenho esse vetor F para frente. Então, ó, quem que a gente tem para baixo? Peso, ele sempre apontando para o centro do planeta. E aí, se eu tenho um peso atuando no chão, o chão vai reagir, ação e reação, e essa reação da superfície a gente chama de normal. Eu posso desenhar normal mais aqui embaixo, eu posso desenhar mais aqui em cima, só para ficar melhor para ver. E essa normal aqui, ó, faz 90 graus. E aí, para responder, pessoal, isso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente tem forças na vertical, normal e peso, e a gente tem forças na horizontal, que é, no caso, a força F. Para resolver esse tipo de exercício, pessoal, quando a gente tem forças em Y e em X, a gente precisa analisar os dois eixos individualmente. Então, eu preciso ver como que estão as forças resultantes em Y, na vertical, e depois em X, que é a horizontal. Vamos começar conversando sobre a vertical. A segunda lei de Newton fala assim, ó, força resultante, massa vezes aceleração. A nossa força resultante aqui na vertical, eu tenho uma normal para cima e um peso para baixo. Então, como eles têm sentidos opostos, para eu encontrar o vetor resultante, eu vou pegar quem está para cima menos quem está para baixo. Normal está positiva porque está para cima, peso está negativo porque está para baixo. A gente já aprendeu que em vetores eu posso colocar negativo, né, para vetores que têm sentidos opostos. Só que o que acontece? Como eu já sei que peso e normal têm o mesmo valor, eu sei que a resultante entre eles vai dar zero, porque é a força de ação e reação, os dois têm o mesmo número, então eu não vou ter aceleração. Normal menos o peso tem que ser igual a zero. Eu posso passar o peso para o outro lado positivo e aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, normal igual a peso. A gente já sabia, né? E conseguimos também demonstrar pela equação. O peso, pessoal, a gente acabou de ver que é a massa vezes a gravidade. Então, se eu fizer a massa desse corpo, que é 5, vezes a gravidade, que é 9,8, eu vou descobrir que a força normal vale 49 newtons. Como normal é igual a peso, eu também sei que o peso vale 49 newtons. Então, já respondemos duas coisas aí do exercício. Eu já sei o peso e já sei a força normal. Vamos agora analisar a horizontal. De novo, a gente sempre parte de força resultante é massa vezes aceleração. Como agora eu só tenho uma força para frente, não tenho ninguém para trás, não preciso subtrair, só vou colocar o 20 aqui, ó. Se tivesse mais uma força para frente, aí eu somaria, porque as duas iam ter o mesmo sentido. Então, força resultante aqui, ó, é 20. No lugar da massa, eu coloco 5 e aí agora eu consigo achar a aceleração. Passo 5 dividindo, 20 dividido por 5 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então a gente achou a aceleração aí na horizontal. Ou seja, esse corpo ele vai variar a velocidade dele em 4 metros por segundo ao quadrado, aí na direção horizontal. E aí, vou deixar esse exercício de tarefa, ó. Determine a força, agora a gente quer saber a força, essa força F aqui, ó, esse vetor vermelho que está para frente. Determine a força F necessária para acelerar em meio metro por segundo ao quadrado uma massa de 20 kg em uma superfície sem atrito. Vou deixar essa aqui nos comentários, para vocês deixarem para mim a resposta aí nos comentários. E é isso, pessoal, parabéns para quem conseguiu chegar até o fim da nossa aula. Aprendemos aí as 3 leis de Newton, fizemos uma aplicação. Nas próximas aulas a gente vai introduzir o conceito de força de atrito, de polias. A gente vai trabalhar com vetores que tenham ângulos para a gente fazer as deduções, as decomposições desses vetores. Então, se gostaram da aula, assinem aí o canal, curtam esse vídeo, deixem aí alguma coisinha no comentário para mim e valeu, até a próxima, tchau, tchau.